Seja muito bem-vindo a mais um momento especial de meditação na Palavra de Deus. Eu sou João Ricardo e hoje vamos seguir nossa jornada pelo livro de Mateus, acompanhando os capítulos 15 e 16. Prepare o seu coração para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que confrontam tradições humanas e revelam o verdadeiro propósito da fé. Respire fundo, permita que a paz do Senhor invada sua vida e venha comigo nessa leitura transformadora. Então chegaram a Jesus alguns fariseus e escribas de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, lhes respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Deus ordenou: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês dizem: Se alguém disser ao pai ou à mãe: É oferta ao Senhor o que poderias receber de mim, não precisa honrá-los. Assim, invalidam a palavra de Deus por causa da tradição. Hipócritas! Isaías profetizou bem sobre vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Chamando a multidão, disse: Ouçam e entendam. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque vem do coração. Então, os discípulos se aproximaram e disseram: Sabes que os fariseus ficaram escandalizados com o que ouviste? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixem-nos. São cegos guiando cegos. Se um cego guia outro, ambos cairão no buraco. Pedro disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Também vocês ainda não entendem? O que entra pela boca vai para o estômago e depois é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que vinha daquelas regiões, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Seus discípulos pediram: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme desejas. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Partindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. Vieram a ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. As multidões se maravilhavam ao verem os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Não quero despedi-los com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos responderam: Onde encontraríamos pão neste deserto para alimentar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7 e alguns peixinhos. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Depois de despedir as multidões, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Os fariseus e saduceus vieram a Jesus e, para o tentar, pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando o céu está avermelhado ao entardecer, vocês dizem que vai fazer bom tempo. E pela manhã, se o céu está avermelhado e nublado,
Dizem que haverá tempestade. Sabem discernir o aspecto do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E, deixando-os, foi embora. Ao passarem para o outro lado, os discípulos esqueceram de levar pão. Jesus lhes disse: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pouca fé, por que discutem entre vocês sobre o pão? Ainda não entenderam? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e quantos cestos recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Como não compreendem que não falei de pão? Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não falava do fermento do pão, mas da doutrina deles. Chegando à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a mostrar que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro o repreendeu, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca te acontecerá. Mas Jesus virou-se e disse: para trás de mim, Satanás. Tu és pedra de tropeço para mim, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, compartilhe esse momento com alguém que precisa ser tocado por Deus. Eu sou João Ricardo, e foi uma honra estar com você nesse tempo especial com as Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que sua fé seja fortalecida a cada dia.